Nos últimos anos, a humanidade tem investido grande parte dos recursos para a exploração espacial em compreender os fenômenos naturais de Marte. Isso para que ele possa eventualmente ser colonizado pela nossa espécie, né? Porém, com essas pesquisas, grandes mistérios foram descobertos que podem acabar nos comprovando que Marte já foi habitada por vida algum dia no passado. No vídeo de hoje, você vai entender tudo sobre essa possibilidade e o que ela iria causar na nossa sociedade quando concluída, né? Então já deixa o seu like e vem comigo, porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Na ciência, é muito comum que ideias como vida extraterrestre sejam coisas completamente descartadas por aqueles mais sérios, né? Já que por conta da falta de evidências, muitos deles caem no ceticismo em relação ao assunto. Porém, isso é diferente para o caso específico de Marte. No planeta vermelho, a história é outra, família. Uma vez que as evidências sobre uma possível existência de vida lá, em algum ponto da história, é claro, são realmente numerosas e também misteriosas. A cada novo lançamento que enviamos ou uma nova varredura feita pelo planeta, nós percebemos que ele não apenas poderia ter condições necessárias para abrigar a vida, como também até mesmo já pôde ter servido de lar por seres extraterrestres. Será que a Terra não é o único refúgio da vida no nosso sistema solar? Bom, essa se tornou uma pergunta nem tão bizarra quanto a gente imaginou que ela seria há, sei lá, algumas décadas atrás, né? Imaginar que isso seria possível já seria loucura. Mas calma que essa história não para por aqui, né? Depois de algumas descobertas misteriosas, a curiosidade de cientistas do mundo todo em tentar entender o que aconteceu em Marte no final das contas se tornou um fascínio gigantesco. Assim, nos últimos anos, a quantidade de viagens de sondas e pesquisas relacionadas à presença de vida no planeta vermelho cresceram muito, mas muito mesmo. E com isso também as suas descobertas. Para começar, no início de 2022, a sonda Curiosity da NASA identificou uma mistura de isótopos de carbono em rochas na cratera marciana Gale. Porém, esse tipo de carbono, até que aonde a gente sabia, era só formado aqui, de forma natural pelo menos, sendo apenas sintetizado por vida. Entendeu? Que eu tô falando sintetizado por vida, família. É claro que a gente ainda só pode não entender totalmente como produzir isso em condições marcianas, né? Pode ser isso também, mas não tô falando nada. Bom, cientistas da agência espacial também fizeram medições detalhadas do metano na atmosfera de Marte, onde há uma variação dos níveis de acordo com as estações. No nosso planeta, a maior parte do metano é produzido por fontes biológicas. Inúmeros processos do meio ambiente de Marte têm sido estudados como uma possibilidade ali de origem do metano. Os pesquisadores do rover Curiosity analisaram 3 anos marcianos dos níveis coletados da substância. Eles descobriram as mudanças sazonais. O índice varia entre 0,24 e 0,65 partes por bilhão, com um pico perto ali do final do verão no hemisfério norte do planeta vermelho. Esse pico poderia ser causado pela vida respirando, assim como ocorre aqui na Terra. Olha que curioso. Já a sonda Perseverance encontrou na cratera Jezero, que tem quase 4.000 quilômetros de distância, rochas misteriosas nas camadas mais profundas dessa cratera. Essa rocha é conhecida como verniz do deserto e também é criada aqui no planeta Terra por conta, claro, da atividade de micro-organismos. Outro local que a Curiosity investigou fica na região Glen Torridon, onde os cientistas da NASA encontraram mais do que evidência suficiente para acreditar que aquele local teria todos os elementos necessários para ocasionar o surgimento da vida no planeta vermelho, família. No entanto, por hora, os cientistas ainda não são capazes de determinar com toda certeza se o nosso planeta vermelho vizinho já foi habitado algum dia, ou se ele é, né? Isso porque praticamente quase todos os indícios de atividade biológica também podem ser explicados por um aspecto geológico ou químico que a humanidade ainda desconhece e que poderia existir com muita facilidade em Marte. Ô família, a gente mal entende os elementos que constituem e fazem parte da própria Terra. Imagina entender o que está acontecendo fora dela, né? Então imagina quão infinita é a quantidade de informação bruta que temos em relação ao planeta vermelho.
vermelho. Dessa forma, também ainda há grandes possibilidades de que esses fenômenos naturais estejam fazendo a gente confundir pela busca de sinais de vida, principalmente porque estamos nos limitando ao surgimento da vida terrestre como base. E há muitas correntes de pensamento que defendem que a vida pode surgir de maneiras únicas dependendo da condição de cada planeta de origem. Segundo Abigail Freeman, uma das cientistas que trabalha no projeto Curiosity, Marte é um planeta tão diferente da Terra que pode existir lá mecanismos que a gente não tem nem como imaginar que aconteça. Já que, bom, não temos eles por aqui, né? Então não dá pra imaginar. Por conta disso, segundo os cientistas, o próximo passo que a nossa espécie deve tomar para procurar vida em Marte é caçar por fragmentos do planeta e estudá-los em laboratórios. Isso aqui na Terra, né? Onde teremos acesso a instrumentos muito mais sofisticados do que aqueles que conseguimos colocar em uma sonda e enviar para bilhões de quilômetros até chegar no planeta vermelho. A própria sonda Perseverance já está atualmente trabalhando exatamente nisso daí, recolhendo o primeiro conjunto de amostras que teremos do solo marciano, onde podem em si já conter as evidências definitivas que precisamos ali para determinar com certeza se há ou não há vida no planetinha vermelho. E independente da resposta, isso irá afetar algo profundo sobre a origem do nosso próprio planeta, família. Porém, se você já imaginou que a vida marciana seria algo parecido com o que vemos nos filmes de Hollywood ou nos livros, você não poderia estar mais enganado, meus queridos. Lá em Marte não encontramos definitivamente vida como a nossa, que isso é considerada complexa, né? Somos seres que teriam partido de células comuns, que se transformaram em células eucarióticas, e essas células foram capazes de se desenvolver por um processo que levou centenas e bilhões de anos até chegar em algo com um tamanho razoável, que não é apenas capaz de interagir com o universo, mas também de refletir sobre ele, estudá-lo e até mesmo compreendê-lo. Para isso foi necessário bilhões de anos em uma bolha de ecossistema bem protegida e formada por centenas de milhares de outros indivíduos que juntos permitem a escala de evolução, família. No caso de Marte, a gente estaria vendo algo muito distante disso, porque mesmo que a vida já possa ter existido por lá, com o planeta vermelho podendo abrigar oceanos em sua atmosfera e tudo mais, que eventualmente dariam espaço para florestas ou para a espécie marciana que desenvolvesse habilidades de coletar energia do Sol. É muita coisa mesmo, né? Isso porque em um determinado ponto da sua história, Marte já foi um planeta muito idêntico ao planeta Terra. Isso a gente já até falou aqui no canal, onde algumas correntes de pensamento até defendem que eles eram praticamente planetas irmãos. Mas o núcleo de Marte, ao contrário do nosso, se resfriou mais rapidamente por ser menos denso, o que por consequência desativou o seu campo magnético e permitiu que a sua atmosfera fosse bombardeada com radiação solar desenfreada, secando seus oceanos e exterminando qualquer vida que ali algum dia já existiu. Ou seja, se Marte já abrigou vida em algum momento, esse processo foi interrompido por muito tempo antes dessa vida sequer ter condições de compreender que está viva de fato. Na realidade, os verdadeiros marcianos que se espera encontrar, né, são muito, mas muito menores do que você imaginaria, já que eles seriam micro-organismos, família. Por mais que a gente fantasie com um momento em que, sei lá, a gente vai ter contato com alienígena, pá, Marte, não sei o que, a gente vai trocar um espelho por um saco de arroz. Pô, não deve ter arroz lá, né? Não, vamos mostrar que do milho dá pra fazer pipoca, cara. Isso aí vai explodir a cabeça deles, com certeza. Talvez esse contato não seja dessa forma, tá? Na prática, a realidade é um pouquinho mais sem graça, eu diria. Isso porque ela vai fugir daquele estereótipo de encontrar vidas, entendeu? Mas claro que é muito importante mesmo assim. Mesmo uma vida microscópica é algo extremamente complexo e incrivelmente difícil de ser feita, família. Então, de acordo com as evidências e dados coletados nas últimas décadas, a vida marciana, se existiu algum dia, era composta exclusivamente de micro-organismos, em sua maioria protozoários. Mas há hipóteses que defendem a possibilidade de que lá já abriu até mesmo bactérias. Isso por conta de algumas substâncias anormais encontradas por lá. E essas substâncias seriam metabolizadas aqui por esses micro-organismos. Assim, em algum momento muito longínquo no passado, Marte já pôde ter sido um planeta azul, repleto de oceanos e com uma atmosfera capaz de gerar ciclos de chuvas
e tempestade que carregam material orgânico de um lado para o outro do planeta, permitindo a mistura conhecida como sopa biológica. Lá, essa vida poderia ter existido e evoluído por algumas centenas de bilhões de anos, assim como poderia ter ocorrido na Terra. Isso, claro, seguindo a jornada de complexidade que a ciência gosta de colocar, não é mesmo? No entanto, em um determinado ponto, o núcleo do planeta se esfriou por completo, deixando de sustentar o poderoso campo magnético que mantinha tudo perfeitamente no lugar. E com isso, a destruição da atmosfera marciana foi inevitável. Bom, nesse momento, família, os micro-organismos ali presentes passaram a ser bombardeados por radiação solar e perderam a proteção e elementos trazidos ali por sua atmosfera. Isso fez com que eles fossem extintos, deixando para trás apenas possíveis evidências de que eles algum dia habitavam aquele lugar. Só que, meus queridos, essa ideia é ainda bem incerta e teremos uns bons anos, se não décadas de avanço, para que possamos ter uma resposta definitiva de fato. Porém, seja ela sim a vida ou não a vida, ambas trazem impactos gigantescos na sociedade humana de qualquer forma. No nosso cenário atual, temos duas possibilidades de solução para essa questão, sendo eles o final bom e o final ruim. Pelo menos eu preferi dividi-los assim, tá? Por mais que possa parecer confuso, o final bom na realidade seria a gente não encontrar vida fora do planeta Terra. Pelo menos não em Marte, né? Isso porque caso isso aconteça, não muita coisa da nossa vida iria mudar na prática. E isso afetaria a nossa espécie de uma maneira bem leve. Já que, segundo algumas teorias sobre a presença de vida no universo, estamos em um local muito mais vazio do que ele deveria ser matematicamente falando. Desse modo, existem teorias como a do grande filtro, que tentam explicar essa ausência de vida abundante na nossa galáxia. Outra inferência que poderíamos ter como espécie com essa resposta para o caso é que a vida é realmente muito complicada de acontecer e não depende apenas de todos os fatores unidos em um lugar só. Às vezes, elementos específicos são necessários para que ela pudesse acontecer, né? Imagina o baque, é um baque falando na visão ciência, né? Desse modo, família, nós daqui do planeta Terra podemos ser talvez as primeiras moléculas de toda a existência a conseguir conquistar a vida. De certo modo, não encontrar vida em Marte só é parte do que se espera de acordo com o que o universo tem se apresentado até agora para nós. Algo que seria totalmente diferente se a gente realmente confirmasse que em algum dia a vida por lá existiu. E é aí que entramos no final ruim, descobrir que micro-organismos realmente viveram em Marte. Já que se a presença deles for real, isso vai nos mostrar que a vida é algo muito mais simples e comum do que imaginamos. Já que apenas em um único sistema solar a gente teria já 2 planetas que já teriam vidas ali extremamente próximos, né? Isso iria fazer com que os cálculos sobre a presença abundante de vida na nossa galáxia se confirmassem. Porém, também seria confirmado algo muito trágico e preocupante para a nossa espécie como um todo. Uma vez que se a gente espera ter abundância de vida pela galáxia e a vida for relativamente simples de acontecer, o fato da gente não encontrar vida complexa por aí, ou até mesmo simples em abundância, nos mostrará que existe alguma coisa por aí controlando a presença da vida dentro da nossa galáxia. Esse controle poderia vir de maneira natural e por acaso, onde há elementos perigosos demais acontecendo pelos cosmos, que faz com que, bom, a vida, por mais que seja simples, seja extremamente difícil de prevalecer como ocorreu aqui na Terra. Porém, isso também pode significar algo profundamente aterrorizante, porque esse controle pode até estar sendo feito por alguma civilização muito mais avançada que nós, e que seriam elas que decidem qual vida irá se desenvolver ou não em qual planeta, e que por si só já traria uma infinidade de dúvidas e questionamentos. Bom, por mais que seja um caso muito interessante, no final das contas, às vezes descobrir respostas para uma dúvida pode nos levar para mais caminhos, mais dúvidas, né? E talvez sem respostas também. Mas e você? Qual a opinião sobre esse tema? Gostaria que encontrassem vida em Marte ou não? Deixa aqui nos comentários para eu saber, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui, fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço!